Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um momento de reflexão sobre essa temática entre a verdade e o engano. Então, você que tem interesse nesse tema e quer aprofundar-se na abordagem sobre a- as ideologias, né, que contrariam os ensinos que se opõem à palavra de Deus. Então, seja bem-vindo ao nosso vídeo que nós estamos usando como motivação a lição dos jovens desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2026, né? Entre a verdade e o engano. Estou aqui com um livro de apoio do comentarista, o Eduardo Leandro, e eu vou fazer algumas indicações. Nós vamos indicar algumas obras para vocês ampliarem o leque de informações concernente aos diversos temas que serão trazidos, né? Estarão sendo desenvolvidos. Então, considere aqui, eu coloquei aqui numa sequência diferente, porque eu coloquei mais por aproximação dos conteúdos. Então, eu vou fazer indicações de livros que tratam desses assuntos aqui, sobre materialismo histórico, relativismo ético-moral, humanismo, ateísmo, ideologia de gênero, teoria darwiniana, teologia progressista, teoria do deísmo, teologia da prosperidade e triunfalismo, que são as lições específicas sobre esses temas. Deixei de fora somente a lição número 8, que é aquela que trata da falácia do pragmatismo, porque é uma filosofia mais específica e ela estaria também dentro dessa discussão aqui, desse segundo bloco, né? Que acaba tendo, de certa forma, um relativismo, já que o pragmatismo ele entende que a verdade estaria relacionada àquilo que é prático, aquilo que é útil, que funciona. Mas vamos aqui para as indicações de obras que auxiliam a temática. Então, começando com o materialismo histórico, que está na lição número 2, uma referência importante que vai desfazer todas as falácias apresentadas, a própria teoria ali, marxista, né, é o Ludwig von Mises, esse autor importante da Escola Austríaca de Economia. É importante deixar claro isso, pessoal, que o marxismo, enquanto teoria econômica, ele foi refutado, sabe? Embora algumas escolas e cursos universitários, né, formação na própria área de economia, ou mesmo a abordagem que é feita nos livros didáticos, não deem uma atenção, uma ênfase a esse fato, a esse aspecto. É importante nós, sempre que estivermos tratando do marxismo, do ponto de vista econômico, porque também tem o marxismo do ponto de vista moral, né, que está mais relacionado ao neomarxismo ou ao marxismo cultural. Mas quando a gente estiver falando de marxismo do ponto de vista econômico, é importante apresentar este fato de que ele foi refutado. A teoria marxista, ela não se sustenta. E eu trago para vocês aqui alguns exemplos de obras que vão tratar disso, do Ludwig von Mises. Essa aqui, né, que é Caos Planejado, Intervencionismo, Socialismo, Fascismo e Nazismo. Aqui ele faz uma desconstrução completa, com argumentos sólidos, demonstrando que o intervencionismo, que é algo próprio do socialismo, né, do nazismo, do fascismo, e, de uma economia planejada como ou intervencionista, né, como se apresenta a proposta socialista e tal, ela não se sustenta na prática.
ela sempre descamba em crises econômicas e em pobreza. Haja visto os exemplos que a gente tem, né, no cenário atual e também antes, a documentação toda daqueles países que aderiram a uma tentativa de implantação dessa teoria. Então, O Caos Planejado é um excelente livro, tem uma linguagem acessível. O Ludwig von Mises ele trabalhou a sua obra magna, que é a Ação Humana, o Tratado de Economia. Ali tem uma linguagem mais densa, mais profunda, filosófica, mas aqui não. Aqui é um texto mais acessível. Outro livro dele é esse aqui, ó, A Mente Anticapitalista. Ele também trabalha desenvolvendo em artigos, né, essas questões. Tem um outro, também muito bom, que é o Marxismo Desmascarado. Então, só para exemplificar a vocês e dar essas dicas de leitura. Um outro autor da Escola Austríaca de Economia, que também desfaz de maneira muito profunda a teoria econômica marxista, é o Friedrich von Hayek. E o Hayek tem essa obra aqui, que é O Caminho da Servidão, certo? Então, O Caminho da Servidão também é uma obra obrigatória nessas discussões, né? A análise dessas teorias, tá bom? Então, fica aqui essa dica para a questão do materialismo histórico, que estará sendo desenvolvido na lição número 2, e você pode aproveitar e ampliar o seu conhecimento para os momentos posteriores, né, em que houverem debates sobre esse tema. Sobre a lição 3, 6 e 9, olha só, eu separei aqui nesse bloco, que o tema delas são relativismo ético-moral, humanismo e ateísmo, os temas que serão trabalhados. Para esse bloco, que é o bloco maior, né, mais extenso, eu separei só uma obra, porque eu acho que essa obra ela é assim uma obra referência e definitiva. Eu usaria sim essa expressão. Que é qual? O livro do Norman Gasley. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Essa obra aqui ela é fenomenal. É uma obra obrigatória. Todo cristão hoje, dentro desse contexto atual que nós vivemos, deveria ter essa obra e estudá-la e meditar sobre ela também, sabe? Para ter um preparo na hora do embate dentro do campo acadêmico, no campo escolar, né? No ensino fundamental, ensino médio, na universidade. Então, essa obra aqui, ela é fantástica mesmo sobre todos esses temas. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui rapidamente como ele trabalha alguns capítulos. Capítulo 1, podemos suportar a verdade? Por que alguém deve... O 2, por que alguém deve acreditar em alguma coisa? Então, aqui ele trabalha fortemente essa questão de verdade, de relativismo, de lógica. Então, tudo relacionado aqui, ó, na lição 3. A parte de no princípio surge o universo, que é o capítulo 3. O projeto divino, que é o argumento teleológico para a existência de Deus. A primeira vida, a lei natural ou deslumbramento divino. Novas formas de vida. Aqui estão tudo relacionado a esse argumento teleológico, que é o argumento do design. E é um argumento fortíssimo para a existência de Deus contra o ateísmo. No capítulo 7, ele coloca assim, ó, Madre Teresa versus Hitler. Aqui é o quê? É o argumento moral, né? Porque o relativista, como a gente viu no vídeo anterior, aquele vídeo introdutório que trabalhamos as falácias, né? O relativismo, ele
apresenta-se com uma inconsistência moral e não pode sustentar a sua posição na prática. E justamente porque ele, ele desfaz ou ele fica aquém do critério de julgamento moral, né? Se você levar o relativismo às últimas consequências. E aí, como ele coloca aqui, Madre Teresa versus Hitler, tem diferença? É óbvio que tem. E como é que nós sabemos dessa diferença? Pela lei moral, né? Então, o argumento moral para a existência de Deus, ele é muito forte. E ele trabalha aqui. Além de outros temas, né, como milagres, como a confiabilidade da Bíblia, como a divindade de Jesus, a partir das evidências da ressurreição. Ele tem um apêndice muito bom, que é um diálogo sobre o problema do mal. Se Deus existe, então por que existe o mal? Então, o livro de Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é um livro excelente para toda essa discussão, tá bom? Relativismo ético, moral, humanismo e ateísmo. Agora nós vamos para o próximo bloco, que seria o tema da ideologia de gênero, que vai ser trabalhado na lição número 4. Essa discussão da ideologia de gênero é uma referência forte, uma referência profunda para você ter e consultar, é a obra da Ana Campanholo, uma autora brasileira, né? O livro dela, que foi o primeiro e livro de grande sucesso, é esse Feminismo, Perversão e Subversão. Aqui ele trabalha as 3 ondas do feminismo e ela vai demonstrar que é na terceira onda do feminismo que está posto a ideologia de gênero. Que a primeira onda é aquele movimento sufragista, né? A mulher lutando pelos direitos que o homem também tem. A segunda onda seria a tentativa de equiparação, né? De não fazer mais distinção entre homem e mulher, nessa diferença de posição. E aí tudo isso, obviamente, vai desencadear consequências que vão contra a família, a tradição, né, ou a família conservadora, mas tudo isso vai descambando, né, porque há a gente chama de libertinagem, né? Não é só libertação, é libertinagem, questão sexual, tá? Na segunda onda. E na terceira onda é onde ocorre a ideologia de gênero, porque agora você vai desconstruir totalmente, ou tentar fazer isso, né? Não se desconstrói, a realidade impede, né? Mas a tentativa de desconstruir totalmente a diferença real entre homem e mulher, porque faz aquela distinção que nós vimos também, que é uma falácia, entre 2 dimensões, né? A dimensão biológica e a dimensão psicológica. Eles querem diferenciar o sexo biológico da identificação de gênero, né? Então, estaria nessa discussão sobre ideologia de gênero. Então, o livro da Ana Campanholo é excelente para essas discussões. Outro livro, e esse aqui ele vai tratar também profundamente, é um livro mais duro, assim, mais duro que eu digo, é um livro assim muito profundo e com muitas expressões de evidências que são as consequências da teoria, né, ou da ideia, ou da ideologia. É esse livro aqui, ó, O Livro Negro da Nova Esquerda, de Agustin Lage e Nicolás Marx. Também é uma obra que vai aprofundar a discussão sobre ideologia de gênero, nas suas consequências nefastas, tá bom?
Outro que eu até fiz menção a ele no vídeo passado, quando tratava sobre a falácia da ideologia de gênero, é o da Nancy Pearcey, Ama Teu Corpo. E aqui é um texto excelente porque ela divide a discussão nos capítulos sobre aquelas abordagens que são feitas em relação ao corpo. Então, tem aqui discussão sobre aborto, discussão sobre eutanásia, discussão sobre gênero, né? Sobre a ideologia de gênero, questão do transgênero, e assim por diante, né? Então, é um texto também bastante profundo. É filosófico, cristão, teológico. O texto ele está todo amarrado aqui, vamos dizer assim, na Bíblia, nos referenciais bíblicos, né? Porque ela contrapõe a visão humana, secularista, relativista, com a cosmovisão cristã. Então, o livro da Nancy Pearcey ajudará muito também nesse tema da ideologia de gênero. E aí eu vou trazer também para vocês, vou deixar de comentar sobre um livro que o título dele é curioso, né? E é do pastor Esdras Cabral de Melo. O pastor Esdras ele tem um espírito assim muito, como é que eu posso dizer? É um espírito jovem, né? Ele tem uma forma muito contundente e ao mesmo tempo leve de tratar as questões, que é esse aqui, ó. A teologia de Gênesis confronta a ideologia de gênero. Então é criativo, né? Era criatividade também a palavra que eu queria colocar do pastor Esdras, a abordagem que o pastor Esdras faz, certo? Então esse livro também é um bom auxílio para a temática. Ele coloca assim, ó, uma abordagem teológica, política, histórica e científica. As gêneses dos Gênesis são os princípios constitutivos para as origens de todas as coisas. Então fica essa dica para vocês. E agora a gente vai ver as referências para a teoria darwiniana. Aqui, pessoal, tem uma sequência muito extensa de volumes que tratam desse tema que ajuda, né? Eu separei somente alguns casos. Como eu sempre fui muito afeito a essa temática, então tem uma obra bem extensa, mas aí eu separei algumas que podem auxiliar bastante nesse tema da teoria darwiniana, né? Ou teoria darwinista, ou evolucionismo. E a primeira obra, a gente não pode deixar de fazer alusão, é a obra do professor Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, ele escreveu esse livro aqui, Como Tudo Começou. Esse livro, a capa dele já está um pouquinho retirando, né? Aqui a tinta. Mas é uma introdução ao criacionismo, como tudo começou. O professor Adalto Lourenço, que nos deixou recentemente, né? E essa obra aqui, ela é fantástica. Desde a própria configuração, né? Tem muitas imagens, ele explica muitos conceitos, o próprio material do livro, ele é bom, ele é muito bom, as folhas, e é um texto obrigatório nessa discussão. Aqui está desfeito, pessoal, a teoria evolucionista. Eu dizia recentemente que o evolucionismo ele não tem nenhuma evidência científica. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele é uma proposta que se configura religiosa. Isso é bem chocante, né? Alguém até disse, não, mas a gente não tem aí as variações nas espécies. Quando a gente olha para os animais de regiões diferentes, a gente não vê que tem diferenças
muitas variações. E aí eu respondi, mas continua sendo o mesmo. A mesma espécie, né? A mesma família de animal. Não há um salto genético. Permanece o mesmo genes, né? Então isso prova o quê? Prova que não há nenhuma evidência, nunca foi encontrado nenhuma evidência de que a evolução aconteceu. Ou seja, a saída de uma espécie, de uma família genética para outra. Isso nunca aconteceu. E o livro do Adalto Lourenço, ele ajuda muito nessa compreensão. Outro, esse aqui, olha, ele trouxe, que é o Michael Berry, Caixa Preta de Darwin. Hoje esse livro está com uma outra capa, né, que é uma outra edição que foi realizada pela, acho que é a editora Mackenzie, mas aqui ainda é pela Zaha Editora, e ele coloca assim, ó, a Caixa Preta de Darwin, o desafio da bioquímica à teoria da evolução. Tem um conceito que ele traz que é o de complexidade irredutível. Esse conceito trazido por ele aqui, que é uma evidência científica, considerando a bioquímica, né, a verificação da complexidade dentro da célula, dentro dos organismos, uma análise micro, né, dos organismos, vai contrapor totalmente a teoria darwiniana. Por quê? Porque prova que nós fomos feitos prontos. Prova que a vida ela foi criada, ela foi projetada, ela foi estabelecida já pronta. E aí, aqui a gente já toma de empréstimo o título do livro do professor Marcos Eberlin, que é um outro grande autor nesse tema do design inteligente, né, da teoria darwiniana, contra a teoria darwiniana, do design inteligente. E o livro do professor Marcos Eberlin é esse aqui, ó. Fomos planejados. Esse livro aqui, ele também é fantástico na sua configuração, na sua forma de apresentação. É um livro denso, mas que vai auxiliar bastante quem tratar desse tema. Ó, a maior descoberta científica de todos os tempos. Qual é? A que nós fomos planejados. Que não houve evolução, não houve mudança de uma espécie para outra, né? Mas tem ainda dois livros que eu queria indicar. Um é do William Dembski, porque o William Dembski ele foi um dos que primeiro iniciou a teoria do design inteligente lá nos Estados Unidos, né? Ele é um matemático e ele escreveu esse livro aqui em parceria com o Jonathan Witt, que é um guia claro e prático para o debate sobre o design inteligente. É design inteligente sem censura. E o último que eu queria indicar é esse aqui, ó. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? De um outro matemático, agora o inglês, né? Que é o John Lennox. E o John Lennox, ele vai trabalhar muito aqui nesse livro a questão do design inteligente também, das evidências científicas que apontam para um design, né? Apontam para um design e, consequentemente, para um designer. Quer dizer, se há um desenho, tem que haver o desenhista. Né? Se há uma criação, tem que haver o criador. Bom, então aqui a gente conclui a indicação para a lição que vai tratar da teoria darwiniana, que é a lição 7. Agora, sobre teologia progressista, nós temos aqui,
pessoal, porque a teologia progressista é aquela teologia que ela está muito próxima, ou ela bebe muito na fonte desse primeiro tema aqui, ó, do materialismo histórico, portanto, do marxismo. Então, quando a gente fala assim, em teologia progressista, então você pensa logo na teologia da libertação, na versão evangélica, que é TMI, chamada Teologia da Missão Integral. Você pensa aí a teologia feminista, teologia negra, teologia do evangelho social, teologia da esperança, essa coisa toda. Inclusive nessa obra aqui, que eu indico, é a obra do pastor Abraão de Almeida, Teologia Contemporânea, a influência das correntes teológicas e filosóficas na igreja. E ele trabalha várias dessas teologias, especialmente ele dedica uma parte à teologia liberal, né, ou liberalismo teológico, mas ele, quando coloca assim um capítulo com o título Novas Correntes Teológicas, ele vai pontuar a teologia da esperança, do Jürgen Moltmann, e vai mostrar os problemas dessa teologia, como a rejeição das profecias, como sendo história prescritiva. Né? Bom, tem uma crítica que ele vai trazer aqui. E se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que a teologia da esperança do Moltmann é uma teologia assim precursora da teologia da libertação. E ele trabalha também a teologia da libertação aqui, chamando de teologia do evangelho social. Né? Eu achei interessante porque ele, quando apresenta essa proposta da teologia do evangelho social, e faz a crítica, né, o exame crítico, no final do livro tem um apêndice que é a declaração do Concílio Internacional de Igrejas Cristãs sobre a Teologia da Libertação. E nesse apêndice, ele diz assim: considerando que a teologia da libertação, como escola de pensamento religioso liberal e radical, que hoje dá ênfase à identificação com o empenho em favor dos pobres e oprimidos do mundo, através da revolução social e política, e se ocupa exclusivamente de valores horizontais e seculares, ele vai colocando, né? Diz estar baseada numa exegese bíblica errônea dos termos libertação, salvação e redenção, como seu fundamento para uma ética social combativa, revolucionária e marxista. Aí ele traz outros considerandos, né? Considerando isso, considerando aquilo. Aí vem a conclusão, diz, portanto, nós declaramos que a teologia da libertação, como defendida e ensinada hoje sob a análise marxista, embora vestida de terminologia religiosa, é satânica em sua origem, política em seu propósito, horizontal em seus interesses, decepcionante em suas promessas. Aí desumana e opressiva e assim por diante. Ele vai colocar. Ou seja, só conclusão daquilo que já é verificado na realidade. Então, é uma obra interessante que auxilia na discussão sobre a teologia progressista. Tá bom? Tem outra obra bastante forte que funciona como subsídio para essa temática. Esse livro aqui, ó, mais recente, Por que a justiça social não é a justiça bíblica? Um apelo urgente aos cristãos em tempo de crise social. Eu gosto que ele inicia com uma frase nesse livro aqui que diz assim: não é bom
usarmos as mesmas palavras se estamos com dicionários diferentes. Por quê? Você fala assim, justiça, fala social, aí isso é o quê? A teologia da libertação, ou essas teologias progressistas, elas vão dar uma interpretação para o que seria justiça social. Mas a justiça bíblica é diferente. Não significa isso, né? Porque o evangelho, ele não pode ser reduzido, ele não pode assumir uma posição reducionista a uma ideologia política. Não. Na verdade, todas as ideologias têm que passar pelo crivo do evangelho, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é verdade absoluta. Se você inverte os polos, aí você coloca a Bíblia como um texto apenas produzido por seu tempo. É mais um construto social, resultado de construto social, né? Se você faz essa inversão. Então, ele vai mostrar também de forma bastante elucidativa que a justiça social não é a justiça bíblica. Não dá para a gente usar esses termos como se fossem sinônimos. Aí eu aproveito, pessoal, para finalizar esse tópico de indicação para a teologia progressista, trazendo os dois livros do Thomas Sowell, Falácias da Justiça Social, Falácias da Justiça Social, e esse aqui, Fatos e Falácias da Economia. Que é interessante porque nós estamos tratando de um autor de economia, é um economista norte-americano que vai mostrar como essas falácias elas têm ganhado o espaço público. Só para você ter uma ideia aqui, ó, no índice. Falácias de oportunidades iguais, falácias raciais, falácias do conhecimento. Nessa outra aqui, fatos e falácias da economia. No índice ele traz fatos e falácias urbanas, fatos e falácias masculinos e femininos. Aquela questão de que o homem ganha mais do que a mulher, aí ele vai analisar caso a caso, vai verificar que não é tão simples assim, né? Vai considerar a própria condição da mulher no seu interesse. E do homem também no seu interesse. Fatos e falácias acadêmicos, fatos e falácias relacionados à renda, fatos e falácias raciais, e assim por diante. Ou seja, há obras que têm um rigor científico e acadêmico contrário ao progressismo, contrário a um pensamento de esquerda, há. E eu estou mostrando aqui para vocês que existe muita produção e de gente competente, né? Especialistas. Agora, muitas vezes a gente não encontra isso porque há uma hegemonia hoje do pensamento de esquerda, do pensamento progressista. Mas essas indicações elas podem auxiliar muito nessas aulas. E aí, pessoal, para concluir nossas indicações hoje, não trouxe nenhuma indicação específica sobre a teoria do deísmo, né? Que é mais uma filosofia sobre a existência de Deus. Porque o deísmo ele diz que Deus existe, mas Deus não age no mundo, né? É o Deus do iluminismo, o Deus dos filósofos, que, se eu não me engano, foi Pascal que disse, ou foi René Descartes, agora eu estou em dúvida, talvez tenha sido Descartes, quer dizer, Pascal mesmo, né? Que disse que o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas, para finalizar, nesse último bloco aqui, sobre teologia da prosperidade e triunfalismo, eu trouxe duas grandes referências para vocês. A primeira é a do Hank Hanegraaff, a obra da
CPAD. Cristianismo em crise. Um câncer está devorando a Igreja de Cristo. Ele tem de ser extirpado. Essa obra aqui, ela podemos dizer assim, definitiva também sobre o tema da teologia da prosperidade. Lá nos Estados Unidos, chamado de Movimento da Fé. E o Hank Hanegraaff, ele se debruçou muito sobre esse tema e produziu essa obra magnífica, desfazendo, né, as falácias, as interpretações errôneas que os mestres da fé fizeram e fazem ainda hoje. Então, Cristianismo em Crise, texto obrigatório no tema da teologia da prosperidade, né, no combate. O outro livro, a outra referência aí é do brasileiro Paulo Romeiro. Paulo Romeiro, esse livro aqui, ó, Evangélicos em Crise, Decadência Doutrinária na Igreja Brasileira. E tem um outro livrinho que é até um texto pioneiro na área da apologética contra a teologia da prosperidade e da confissão positiva, de Paulo Romeiro, que é o livro Super Crentes. Ele faz até alusão aqui, né? O Super Crentes, o Evangelho segundo Kenneth Reagan, Valnice Milhomes e os Profetas da Prosperidade. Então fica também essa dica para vocês na discussão sobre o tema teologia da prosperidade e triunfalismo. Tá bom? Bom, então eu não poderia deixar de fazer menção também, alguém até poderia estar ouvindo, tá assistindo, né, o vídeo e dizer assim, e o seu livro? Pois bem, deixei aqui por último, né? Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. Essa obra aqui é a primeira que nós escrevemos, com base em muitos autores, em muitas leituras na área da apologética cristã. Ele funcionará muito bem nas discussões sobre esse bloco, relativismo ético-moral, humanismo e ateísmo, bem como também aqui na teoria darwiniana, tá bom? Então fica mais essa dica para vocês. Quem não tem, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais para adquirir Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. Tá bom, pessoal? Então que Deus abençoe a todos e aguardem os próximos vídeos sobre essa temática que estamos desenvolvendo.